pressão, gente, é a força que um fluido exerce em uma determinada área. Então, para a gente entender o conceito de pressão, a gente tem sempre que pensar na ideia da cama de pregos. Essa imagem aqui mostra um homem sentado, né, numa grande quantidade de pregos, tá? Coisa que seria impossível se ele sentasse individualmente em cada um, em um sozinho. Tá? Por quê? Aqui o homem ele exerce uma força-peso, tá? E aí, quanto maior for a área que ele tem que distribuir essa força, menor vai ser a pressão. Então, por que ele não se espeta aqui? Porque a pressão é pequena. Então, sempre que a gente fala em pressão, a gente está relacionando a força exercida em uma determinada área. Tá? A pressão ela é medida em, geralmente, Pascal, tá? É a unidade padrão, ou pode ser dada também em atmosferas, tá? Em ATM. Sobre a densidade. Tá? A densidade é aquela relação básica de massa sobre volume, então mede a concentração da massa pelo volume. Tá? Então, a história da densidade, nós podemos ter objetos de mesma massa, né, mas com comportamentos totalmente diferentes por conta da sua densidade. Então, a densidade ela vai dizer mais ou menos a relação de flutuabilidade, né, dos materiais. Então, existem várias tabelinhas como essa daqui para falar sobre densidade. Uma coisa que nós temos que saber é que a densidade da água ela vale 1 grama por centímetro cúbico. Tá? Uma outra unidade usualmente para densidade é o quilograma por metro cúbico. Então, basicamente, nessa transformação a gente vai multiplicar por 1000. Tá? Então, agora, né, a gente pode encontrar uma relação entre pressão e densidade. Tá? Nós vimos lá que pressão é força sobre área. A gente pode fazer uma adaptação naquela relação, tá? Para escrever a pressão em função da densidade, da gravidade e da profundidade. Tá? Então, no nosso caso, por exemplo, quando a gente fala em pressão atmosférica, tá? Nós temos, quanto mais próximo do nível do mar, né, nós temos uma pressão atmosférica maior. Então, a pressão atmosférica a nível do mar é de 100.000 Pascal. Tá? Então, quanto mais alto nós vamos ficando, menor a quantidade de ar, a pressão diminui. Tá? Por isso que nós temos ali casos de locais com muita altitude, temos dificuldade para respirar, as pessoas precisam de oxigênio por conta dessa relação. Tá? Então, na verdade, essa pressão ela depende, obviamente, da quantidade de ar que você está trabalhando. Agora, se nós, por exemplo, fôssemos mergulhar, né, a gente vai perceber que quando a gente mergulha a determinada profundidade, a gente está sob efeitos da pressão atmosférica e da pressão hidrostática. Então, teria que somar aí as duas pressões. Então, aqui é um exemplo, né, uma ilustração, né, que nós temos de maior profundo no nosso planeta, que são as Fossas Marianas. Ali a pressão, jamais qualquer ser humano conseguiu chegar ali, porque a pressão hidrostática ela é muito grande. Tá? Então, não há possibilidade de nenhum humano sobreviver a essa profundidade. Tá certo?